o reino de Deus está dentro de nós. E nós temos um chamado do nosso Senhor Jesus para expandirmos esse reino. O Espírito Santo habita em nossos corações. E junto com a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos saber como expandir esse reino. E o Senhor Jesus nos traz os caminhos de como devemos seguir nessa caminhada do reino, como devemos atuar no reino de Deus. Então, em Mateus 10:7, ele diz assim: e indo pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. E no 9 ele diz: nessa caminhada, não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. O que ele está dizendo aqui? Sabemos que Jesus, 98% da pregação dele era feito de parábolas, ou seja, era feito de maneira metafórica. E aqui também não é apenas literal, ele está trazendo metaforicamente sentidos muito ricos para que nós possamos entender e saber como deve ser a nossa caminhada no reino de Deus. Então, a preocupação de Jesus é que no cinto, o cinto tem a representação da verdade. Então, isso sim é que nós devemos levar conosco na nossa caminhada, porque o ouro, a prata, o cobre, a representação de todo o dinheiro, para não carregarmos essa preocupação bem perto da gente. Ele fala que é para deixar e levar apenas o cinto. E ele fala também, não leveis alforge. O alforge era um saco aberto no meio e fechado nas extremidades, porque essas extremidades eram espaços onde você poderia esconder alguma coisa. Então Jesus fala, não leva nada, não pode esconder nada, tem que ser tudo aberto ao Senhor Jesus, porque senão não tem como pregarmos o reino de Deus. Nada escondido, essa bagagem de coisa escondida não deveria ir conosco. E ele fala também que não é para levar 2 túnicas, apenas uma. A túnica não era uma capa, era um vestuário longo, aquele vestuário antigo, longo, ajustado ao corpo, um tipo de camisola que eles usavam ali como primeira vestimenta, era aquilo que ficava bem perto do corpo, que ficava grudado. Ele fala, não leva mais de uma, porque é excesso de bagagem, excesso de preocupação. Ele mesmo fala, não vos preocupeis com o que vestir. Então aqui ele está ratificando isso, para não haver preocupação. E ele fala também, não leveis bordão. O bordão era um cajado, era um tipo de arrimo, muleta, apoio. Então, o sentido de que o nosso apoio tem que ser o próprio Senhor Jesus, o nosso arrimo tem que estar na palavra dele, nos ensinamentos dele, e não em outras coisas ou pessoas que talvez nós gostaríamos de estarmos apoiados. E hoje eu gostaria de trabalhar também o significado dessas bagagens que nós carregamos conosco ao longo da nossa história de vida, ao longo da nossa vida. Essas bagagens são, senão, a nossa própria vida, nossa história de vida. E aqui eu gostaria de estudar aqui no Velho Testamento sobre os 2 reis de Israel, os 2 primeiros reis, Saul e Davi. Vamos ver de maneira rápida como eles trabalharam com essas bagagens na vida deles. Essa palavra bagagem no Antigo Testamento, ela tem um significado muito interessante, porque ela vem da raiz da palavra parar, porque a bagagem ela nos empata, ela nos retém, ela nos contém, ela nos faz estar confinados, ela nos faz estar contidos. Esses tempos temos vivido tempos de confinamento, então é tempo de sairmos no meio da nossa bagagem, é tempo de deixarmos a nossa bagagem com o guarda, porque todas as vezes que eles viajavam para grandes festas ou para grandes comemorações, eles saíam, o povo de Israel saía da cidade onde eles habitavam e com certeza levavam as suas bagagens, e chegando no local, eles deixavam as bagagens deles com o guarda, no local onde deveria ficar.
Então, os reis de Israel, Davi e Saul, receberam duas unções de Samuel. A primeira da escolha, Samuel ia no lugar onde eles estavam, confirmava a escolha de Deus na vida deles, os ungia como rei e posteriormente era comunicado ao todo o povo e confirmado diante de todo o povo essa unção como reis. Então ele fez isso com Saul, foi até Saul, chamou Saul, confirmou com a família de Saul ali a unção dele, e depois a Bíblia fala ali em 1 Samuel 10, 9, depois dessa unção, da conversa que Saul teve com Samuel, diz assim: virando Saul as costas para apartar-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Então, Saul tinha uma personalidade muito estranha, mas Deus mudou o coração de Saul, ou seja, Deus estava capacitando Saul para o chamado o qual ele deveria cumprir. Então, quando Deus me chama, quando Deus te chama, ele transforma os nossos corações, ele nos capacita. E chegando o dia de Saul ser ungido rei de Israel, ele não apareceu. Ele chegou lá, ele ficou escondido no meio das bagagens. Deus havia preparado o coração dele, mas ele quis continuar no meio da bagagem dele. Ele quis continuar ali no meio de todas as bagagens do povo. Ele não se apresentou. Ele era alto, ele era bonito, ele tinha estatura, ele sobressaía um ombro no meio de todo o povo, mas ele quis permanecer ali. E em 1 Samuel 10, o versículo 22 diz assim: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: ele se escondeu entre as bagagens. Deus nos vê. Deus sabe quando nós estamos escondidos no meio da nossa bagagem, e Deus sabe quando nós largamos a nossa bagagem. Esse é o pedido de Jesus, que nós possamos largar tudo aquilo que nos empata e prosseguirmos para o crescimento do reino, não apenas em nosso interior, mas para que esse reino seja expandido. Outro rei foi Davi. Davi teve uma atitude muito diferente. Davi foi ungido rei por Samuel e ainda não tinha chegado a época dele ser ungido rei no meio de todo o povo. E quando Saul ainda era rei de Israel, os israelitas estavam todos ali na batalha contra os filisteus, onde Golias foi enfrentado por Davi. Um dia anterior, o pai de Davi chama Davi e fala: olha, vai lá na frente da batalha, traz notícias dos seus irmãos e leva comida para eles. Então o versículo 20 diz assim, de 1 Samuel 17... levantando Davi no dia seguinte, de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé ordenara. Então, Davi, o que ele fez? Ele deixou o trabalho dele, ele deixou as ovelhas dele, não de forma leviana, ele deixou com um guarda. E fala que ele se carregou, pegou toda a bagagem que o pai dele pediu que ele levasse, depois você leia esse capítulo, e foi para frente da batalha. E do 22 diz assim: Davi, deixando a carga que trouxera com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Então, toda a carga que ele levava, ele deixou também com o guarda das bagagens. Então, é esse o significado, e ele correu para a frente da batalha. Na verdade, a nossa vida é uma batalha. A nossa vida, o nosso crescimento é uma batalha. E nós não podemos insistir em ficar no meio das nossas bagagens, quanto menos carregá-las. É nesse sentido aqui que Davi teve um entendimento mais profundo do que Saul. Davi deixou as ovelhas com o guarda e deixou também as bagagens que ele levava com o guarda. Sabemos que Deus é o guarda de Israel. E sabemos que Jesus também nos chama para que nós possamos largar essas bagagens junto com o guarda. Hebreus 12 traz esse conselho para as nossas vidas. Hebreus 12, 1, ele diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço
e o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, como Davi, vamos correr para a frente da batalha. Vamos deixar tudo aquilo que nos embaraça. A bagagem, na verdade, ela nos cansa. A bagagem, na verdade, nos traz cansaços. O que seria essa bagagem, né? O que seriam essas bagagens na nossa vida? Essas bagagens, elas têm a representação do nosso eu. Essa bagagem, elas têm a representação do nosso orgulho, da nossa preguiça, da nossa ansiedade, do nosso medo, dos nossos ciúmes, do nosso poder, da nossa manipulação. Tudo isso é canseira. Manter o status dessas coisas fadiga a nossa alma, nos esgota. A nossa conformidade com as coisas nos esgota. Então é isso aqui que ele está falando, que é para nós procurarmos tirar todo o embaraço, o embaraço que nos rodeia, né? E ele fala no versículo 2 de Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, não tira os olhos de Jesus, né? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Pelo qual o gozo que ele estava proposto suportou a cruz, desprezando a infâmia, a ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Então, quando Jesus veio aqui na terra, ele deixou tudo que ele tinha. Ele deixou todo o embaraço, vamos dizer, o ser igual a Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele veio como servo. Ele veio para servir. Ele deixou tudo quem ele era, deixou com o guarda dele, com o Pai. E no versículo 3 diz assim: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. Então, que é para seguirmos o exemplo de Jesus, que sendo quem ele é, ele deixou as bagagens dele, ele deixou tudo para que ele pudesse suportar o que ele suportou. Quanto mais nós devemos deixar as nossas bagagens para que a nossa alma não se desfaleça pelo caminho que temos ainda que prosseguir para o chamado, para a expansão desse reino, para a nossa paz em Cristo Jesus.